Queridão, queridona, queridos irmãos, eu quero compartilhar com você, ou com vocês, o que está em Primeiras Crônicas, capítulo de número 13, versículos 7, 13 e 14. Primeiras Crônicas 7, 13, 7, 13 e 14, que diz assim a palavra do Senhor. E levaram a arca de Deus sobre um carro novo, da casa de Abinadab, e Uzá e Aiô guiavam o carro. Pelo que Davi não trouxe a arca a si, a casa de Davi, porém a fez retirar à casa de Obed-edom, o geteu. E assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto ele tinha. Baixe a sua cabeça e peça ao Senhor sabedoria para entender a palavra do Senhor nessa noite. Vamos orar. Deus de infinita graça, Deus maravilhoso, nós queremos te agradecer pelo direito que temos de ler a tua palavra, mas pedimos, Pai, que em nome de Jesus, o teu Espírito e somente Ele, a quem rendemos toda a glória, toda a honra, todo o louvor, venha colocar essa palavra em nossos corações de acordo com a tua misericórdia, Senhor. Ó Pai, se há alguém nesta noite que está desanimado, alguém que nesta noite está afastado da tua presença, alguém que está, ó Deus, sem nenhum tipo de esperança, em nome de Jesus, venhas restaurar, venha colocar a tua santa e doce paz dentro deste coração. Se há alguém, ó Deus, com altivez de espírito, que a tua palavra nesta noite venha esvaziar essa pessoa de si mesma, dos seus sentimentos, dos seus ressentimentos, e coloque, Senhor, a tua verdade, a tua vontade no coração de cada um. Pois assim oramos e o fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero pensar com você nessa noite sobre a humildade precede a honra. Coloque isso aí no seu coração. A humildade precede a honra. Eu leio aqui, eu acabei de ler com vocês um texto, e eu gostaria que depois você lesse todo esse capítulo, capítulo de número 13, de Primeiras Crônicas, e aí você vai entender um pouco melhor. Eu li apenas os versículos 7, 13 e 14, mas com certeza se você ler todo o capítulo, você vai entender um pouco melhor, vai se aprofundar um pouco mais naquilo que diz a palavra de Deus. Eu quero começar pensando que todos têm o direito de errar. Todo ser humano tem o direito de errar. Você já deve ter ouvido alguém falar, ou mesmo já tenha falado, quem sabe, errar é humano. Mas não é algo que motive a sapiência, não é algo que retrate a inteligência, permanecer no erro. Errar, sim, é humano. Todos podem errar. Mas Deus sempre nos tem dado a oportunidade de mudar as nossas ações, nossos pensamentos, nossas intenções, de modo que possamos glorificar o nome dEle da melhor maneira possível. Eu encontro a palavra de Deus dizendo que levaram a arca de Deus sobre um carro novo da casa de Abinadab, e Uzá e Aiô guiavam o carro. Mas o que era a arca de Deus? A arca da aliança. A arca da aliança era, antes de tudo, a representação visual, física, da presença do Deus infinito e invisível. Quando Deus retirou o seu povo do Egito, quando Deus trouxe do Egito aquele que seria o seu povo exclusivo, aquele a quem Deus elegeu, aquele de quem os profetas falaram há tantos anos atrás, aquele que era o povo escolhido por Deus, Deus
permitiu que dentro da Arca da Aliança existissem alguns elementos muito especiais, e esses elementos precisavam ficar como memorial diante de todo o povo. Esses elementos precisavam estar contidos na arca para que todos pudessem saber em outras gerações acerca do poder de Deus. E eu vejo a palavra de Deus dizendo que aquilo que tipificava a presença de Deus, antes de tudo, quando Deus colocou a Arca da Aliança, Deus colocou um edital, Deus colocou alguns princípios, e as pessoas que deveriam tocar, pegar na arca, carregar a arca de um lado para o outro, não eram pessoas quaisquer, mas deveriam ser pessoas escolhidas por Deus. Deveriam ser os sacerdotes, pessoas com exclusividade para o serviço do Senhor, pessoas de uma tribo especial, pessoas com uma função especial, pessoas que eram escolhidas por Deus para fazer um trabalho especial. Portanto, precisavam ser pessoas que fizessem para Deus não simplesmente um trabalho qualquer, mas que fizessem o melhor na presença do Senhor. Quando se faz para Deus, não basta fazer bem feito. É preciso fazer o melhor. Você já ouviu, ou já viu em algumas situações, e quem sabe em alguns templos, em algumas congregações, algumas pessoas dizerem assim: olha, eu não sei cantar, mas como é para Deus, eu vou cantar, eu vou louvar. Eu tenho dado sempre aqui um conselho: se você é desses que tem essa humildade e tem essa convicção de que você não sabe cantar, então faz um favor para o povo de Deus, não cante. Se o seu dom não é cantar, se você sabe que você não sabe cantar, aí é forçar o Espírito de Deus a te dar um dom que Ele não te deu. Alguém diz assim: olha, eu não sei pregar, mas me deram uma oportunidade. Se você não sabe pregar e te der a oportunidade, seja honesto e diga assim: olha, em nome de Jesus eu agradeço a oportunidade, amém. Sabe por quê? Para Deus precisamos fazer não apenas bem feito, precisamos fazer o melhor. Quando não fazemos para Deus o melhor, quando não dedicamos a Deus o melhor, quando não entregamos a Deus o nosso melhor, nós erramos. E nós vamos ver algumas situações aqui, pessoas que também erraram, achando que estavam fazendo o melhor para Deus. A Bíblia diz que mais enganoso que todas as coisas é o coração humano. Às vezes as pessoas acham: mas eu estou fazendo isso de todo o meu coração. Eu tenho dito aqui, continuadamente, que o propósito de toda oração é descobrir a vontade de Deus e fazer dessa vontade a nossa oração. Ou seja, se eu quero saber o que Deus quer comigo e o que Deus tem para mim, eu preciso começar a orar para que Deus revele a sua vontade. E depois que Deus revelar a sua vontade, aí eu intensifico as minhas orações para que se cumpra o que Jesus falou na sua oração sacerdotal. Para que se cumpra aquilo que Jesus colocou, aliás, na oração do Pai Nosso: seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita nos céus. Eu encontro pelo menos 2 homens nesse texto, dentro deste capítulo, que eles erraram, entendendo que estavam fazendo o melhor para o Senhor. E não estavam fazendo. O primeiro chama-se Abinadab. A palavra do Senhor diz que durante 20 anos, a arca do Senhor ficou na casa de Abinadab. 20 anos. É uma vida. E durante todo esse tempo, desculpem, durante todo esse tempo, a Bíblia não menciona que houve alguma coisa que pudesse influenciar, alguma coisa diferenciada que acontecesse à casa de Abinadab. Uma outra pessoa também, dentro desse texto, que podemos descobrir o seu erro, é o rei Davi. Davi, mesmo sendo
um homem segundo o coração de Deus, um homem que dedicava a Deus o seu melhor, um homem que, segundo a palavra de Deus, era a menina dos olhos de Deus, alguém que encantava o coração de Deus. Mas eu encontro a palavra de Deus mostrando que o rei Davi também cometeu um erro. A Bíblia diz, o texto que nós acabamos de ler, diz que Davi estava transportando a arca do Senhor em cima de um carro novo. Ele colocou alguns animais, mandou que colocassem alguns animais. Eles fizeram um carro especialmente preparado, um tipo de uma carroça, um carro de boi, para transportar a arca da presença do Senhor, a arca de Deus, a arca da aliança. Porém, ele esqueceu de um detalhe, que Deus não confiou a animais carregar a sua presença, mas Deus outorgou a homens ungidos, homens escolhidos, homens especiais, homens cujo propósito saiu do coração de Deus para as suas vidas, homens que deveriam carregar, transportar a arca da presença do Senhor. E a palavra do Senhor mostra que, enquanto os animais estavam caminhando, houve um momento em que aquela carruagem, podemos assim chamar, aquela carroça, aquele carro, ele começou a balançar porque os animais começaram a tropeçar. E a arca, ela não podia ser tocada por homem nenhum. A presença de Deus, representada ali na arca, não poderia ser tocada por homem nenhum. Isso era um decreto da parte de Deus. E diz a palavra de Deus que enquanto os carros estavam caindo, os animais estavam tropeçando, então Uzá, um dos homens que estavam guiando aquele carro, um levita, ele tentou segurar. Ora, a palavra de Deus diz que eram os sacerdotes que deveriam levar a arca. E a Bíblia diz que um levita, ele tentou segurar a arca. Parece que a sua intenção foi uma intenção muito boa, para que a arca não caísse no chão, para que não quebrasse aquele caixote, aquela arca que representava a presença de Deus, aquela arca que representava o sagrado no meio do povo de Deus. Parece ter existido uma grande e boa intenção no coração de Uzá, e ele tenta segurar. E sabe o que a gente aprende com isso? A Bíblia diz que ele morreu imediatamente. Tentou segurar a arca, ele morreu. Quando tentamos fazer aquilo que não é da nossa alçada, quando queremos fazer aquilo que Deus não nos delegou fazer, nós tropeçamos, nós caímos, nós morremos, nós nos afastamos da presença do Senhor. Cada um de nós tem dado por Deus uma tarefa. Cada um de nós tem dado por Deus algo que precisamos perseguir, precisamos trazer como foco em nossas vidas. Cada um tem de Deus um dom, ou alguns dons, dentre eles um sobressai. E quando, segundo a própria palavra de Deus, diz que se o pé desejar ser mão, ele vai estar no lugar errado. Se o olho tentar ser o ouvido, ele vai estar no lugar errado. Cada um no corpo de Cristo tem a sua função. É preciso descobrir qual a sua função no corpo de Cristo. E quando descobrimos a nossa função no corpo de Cristo, aí nós descobrimos que a humildade precede a honra. Há pessoas que acham que elas são insubstituíveis. Há pessoas que acham que tudo que elas fazem são as melhores coisas. Elas acham que tudo quanto elas fazem da melhor maneira possível, elas apresentam da melhor maneira possível, e, na realidade, nenhum de nós é exclusivo, nenhum de nós é melhor que outra pessoa. Todos nós, ao contrário, somos tidos por Deus como pessoas especiais, como pessoas preparadas para aquilo que o próprio Deus designou dentro do seu coração. Eu encontro a palavra de Deus dizendo que eles levaram aquela arca em cima de um carro novo.
Aparentemente não tinha nada de errado, eles prepararam um carro exclusivo para o Senhor. É como se fosse um carro cuja santidade estava sendo oferecida ao Senhor. Era algo exclusivo para o Senhor. Porém, a palavra do Senhor diz que homens errados fizeram a coisa certa. E quando homens errados fazem a coisa certa vai dar errado. Não era dado ao levita o direito de transportar a arca. Era dado aos sacerdotes o direito de transportar a arca. E diz a palavra de Deus que quando Uzá caiu e morreu, aí o rei Davi agora teve medo. E ele já não queria mais transportar, levar para a sua casa, levar para a cidade de Davi, levar para dentro de Jerusalém aquela arca que por 20 anos ficou esquecida, durante 20 anos foi maltratada, durante 20 anos a sua presença não fez diferença para a casa de Abinadab. As pessoas não valorizaram a presença de Deus. Quantas vezes dentro da própria casa, dentro da família, dentro do nosso contexto pessoal, nós não valorizamos a presença de Deus e geralmente só passamos a valorizar depois que perdemos o contato, a intimidade, a comunhão com o Senhor. Quantas vezes as pessoas precisam perder a saúde para valorizar a presença de Deus? Quantas vezes precisam perder alguns bens e se desapegarem desses bens para se aproximarem do próprio Deus? Aí a palavra de Deus diz que com medo de levar a arca, porque agora ninguém mais queria tocar na arca, Uzá estava morto, o levita estava morto, a sua intenção não foi o suficiente. Para Deus não vale apenas a intenção. A intenção ela é importante, mas a intenção precisa ser seguida também de uma ação. Eu tenho vontade de ser alguém diferenciado, ótimo, mas se você não se esforça para isso, a sua vontade é algo que dá e passa. Vontade é algo que vem e vai. Vontade passa com o tempo. A palavra de Deus diz que com medo do que aconteceu, Davi resolveu não levar a arca para a sua casa, mas deixou na casa de um geteu chamado Obed-edom. E aí as coisas começam a tomar uma proporção inimaginável. A Bíblia diz que estava carregando a arca, ou indo com a arca, alguns homens especiais também, homens exclusivos, homens que serviam para adoração ao Senhor, homens que serviam para elevar os cânticos à presença do Senhor, homens que tinham a consciência do seu serviço para com o Senhor. Existia também um rei presente, um homem segundo o coração de Deus, que queria engrandecer a presença da arca, queria dar um destaque especial à arca que representava a presença de Deus, mas de repente tudo aquilo começa a se modificar quando esse rei decide entregar aquela arca à casa de Obed-edom. Muito pouco se fala sobre Obed-edom. Diz que ele era o geteu. Agora diz que o Obed-edom, ele começou a fazer algo de diferente. Ele começou a mostrar uma humildade muito grande na presença do Senhor. Ele começou a vivenciar a presença de Deus dentro da sua casa. Ora, enquanto na casa de Abinadab 20 anos a arca ficou esquecida, durante 3 meses na casa de Obed-edom, tudo foi transformado. E diz a palavra do Senhor que assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto ele tinha. E o que ele tinha em sua casa? A sua casa, ou na sua casa, tinha uma eira. Na sua casa, existia a possibilidade de manufaturar alguns elementos que ele tirava do seu próprio contexto agrícola, dentro daquilo que estava
no seu dia a dia, dentro das coisas que porventura ele estava vivenciando junto aos seus. A palavra do Senhor mostra que ele começou a oferecer a Deus aquilo que ele tinha dentro da sua casa, aquilo que estava dentro da sua família. Tudo que porventura estava no seu dia a dia, isso estava dentro do seu coração para ser oferecido ao próprio Deus. E é interessante que dentro da sua casa existiam duas coisas que eu quero chamar a sua atenção. Existia uma eira e existia um lagar. E o que é uma eira? A eira é um lugar de malhar o trigo, é o lugar de se retirar a palha. Geralmente as eiras eram feitas em cima de montes, em cima de morros, porque não existia ainda a tecnologia da centrifugação. E depois do trigo malhado, ou dos cereais malhados, então como que os homens faziam para que o trigo fosse separado da palha? Eles pegavam com algumas pás e jogavam aquele trigo para cima. E à medida em que o vento ia soprando, o vento ia retirando a palha e eles ficavam apenas com o trigo. Começamos a descobrir uma grande lição dentro da casa de Obed-edom. Trigo e palha não podem andar juntos para serem consumidos. O trigo tem uma função e a palha tem uma outra função. O trigo servia para alimentação. A retirada da palha era uma demonstração de purificação daquilo que eles estavam trabalhando. Ou seja, quando nós queremos oferecer ao Senhor alguma coisa, precisamos antes de tudo nos purificar. Precisamos antes de tudo nos limpar, fazer a diferença, termos um coração puro, uma mente sadia, uma mente voltada para o Senhor. Às vezes Deus nos leva a uma eira para que nós estejamos jogando, nós estejamos colocando na presença do Senhor as nossas limitações, os nossos erros, os nossos pecados, para que o Senhor retire através do sopro do seu Espírito aquilo que está errado em nossas vidas. Deus não pode permitir que em nossas vidas a palha continue unida ao trigo. É preciso retirar aquilo que é sujeira, é preciso retirar aquilo que nos prejudica, é preciso retirar aquilo que serve de empecilho entre nossas vidas e a grandiosa presença de Deus. O lagar é um lugar, a eira é um lugar de purificação dos cereais, mas existia também um lagar. O lagar nada mais é do que um lugar em que as pessoas prensavam a azeitona para retirar o óleo que servia, dentre outras coisas, também como combustível para iluminação. É interessante que quando você compra um óleo, um azeite, você tem o azeite extra virgem. E esse geralmente ele é mais caro. Porque o azeite extra virgem é aquele que é da primeira prensagem. Quando no lagar ele é prensado, ele é colocado sob pressão para sair de si a sua oleosidade, para dali fazer determinadas coisas, seja para comer, para servir de alimentação, remédio ou quaisquer outros produtos. Quando ali ele é prensado, a primeira prensa é o que nós chamamos de azeite extra virgem, esse é o mais caro. Mas depois as pessoas aproveitavam aquele bagaço da azeitona, eles prensavam mais uma vez e saía o azeite de segunda categoria. E eles iam prensando até que saísse o último azeite. Esse último azeite, ele servia como combustível para as lamparinas. Algumas pessoas que estão me ouvindo agora, sabem que houve um momento, alguns na sua infância, alcançaram um momento em que as luzes nos postes, nas ruas, eram lamparinas. Em que as pessoas chegavam e vinham acendendo essas lamparinas para clarearem o caminho por onde as pessoas transitavam no seu dia a dia. E é interessante saber que quando o azeite faltava
do candeeiro. Quando o azeite faltava, quando o óleo começava a faltar, o fogo começava a se apagar. Então significa que ali no lagar era lugar de tirar o azeite precioso, tirar o azeite simples e tirar o azeite que produz luminosidade. Às vezes Deus nos leva ao lagar. E nem sempre entendemos porque Deus nos leva ao lagar. Deus começa a nos prensar. Deus começa a nos testar. Deus começa a permitir que soframos alguns intempéries, que soframos algumas pressões, algumas situações bem adversas. E por vezes, quantas vezes oramos pedindo ao Senhor que Ele afaste de nós aquela prensa. O apóstolo Paulo, ele entendeu isso de perto. Quando ele orou ao Senhor 3 vezes, pedindo: Senhor, afasta de mim um espinho na carne. Afasta de mim alguma coisa que me maltrata, que me prejudica. Retira de mim aquilo que não é teu, aquilo que não glorifica o teu nome. Retira de mim aquilo que me incomoda, aquilo que me faz reclamar o tempo todo. E a resposta de Deus ao apóstolo Paulo foi: Paulo, a minha graça te basta, a minha graça é tão grande que o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando você descobrir a sua fraqueza, você vai descobrir que tudo o de que você precisa é da minha graça. A minha graça é exatamente a luz que falta em você. A minha graça é exatamente o combustível que faz com que você brilhe entre outras pessoas, faz você brilhar na escuridão, faz você ser diferenciado no reino de Deus, faz você testemunhar da melhor maneira possível, ter o brilho da glória de Deus sobre a sua vida. Portanto, quando você estiver passando por situações adversas, pesadas, situações que você não pode entender, lembre-se de Obed-Edom. Na sua casa tinha um lagar, e esse lagar era um lugar de prensar as azeitonas, e ali ele tirava o melhor, ele deixava que as azeitonas produzissem o melhor em todas as áreas possíveis. Deixe Deus trabalhar na sua vida, deixe Deus tirar o melhor de você, e muitas vezes para tirar o melhor de você, Deus precisa levar você até o bagaço, até onde você diz assim: eu não aguento mais. Porque você não pode saber mais do que Deus. Você não sabe até onde você aguenta. Eu não sei até onde eu aguento. O que a palavra de Deus nos adverte, o que a palavra de Deus nos confirma é que Deus não permite que sejamos prensados, que sejamos pisados, que sejamos provados, que sejamos tentados acima daquilo que nós podemos suportar. Deixe Deus, seja humilde, não tente consertar um erro com um outro erro. Muitas pessoas, quando estão debaixo de determinada situação, quando estão no lagar, quando estão sendo prensadas, quando estão sendo testadas por Deus, quantas vezes as pessoas abandonam o que elas têm de melhor? Quantas vezes as pessoas esquecem que existe um óleo sobre a sua cabeça, que existe uma unção sobre a sua cabeça, e essa unção, nenhum problema, nenhum sufoco pode tirar de você. Ela é sua, porque foi dada pelo próprio Deus. Quando entendemos que nós somos vasos, apenas vasos, nos deixamos encher pelo azeite do Senhor. O azeite era utilizado para ungir pessoas especiais, para ungir reis. O azeite era usado na medicina para untar, para curar feridas. Muitas vezes Deus precisa curar você com o seu azeite, e o azeite de Deus tem que passar pela prensa. Se você quer ser curado em qualquer área da sua vida, permita que Deus te leve ao seu lagar. Permita que Deus use a sua vida ao extremo. Se você quer ser diferente, permita que Deus te leve a lugares onde você nunca foi. E muitas vezes os lugares a que nós nunca fomos, eles não são agradáveis.
E qual é a vantagem disso tudo? Qual é a vantagem de permitir que Deus me leve a lugares desagradáveis, que Deus me leve a lugares onde eu possa expor o meu pecado diante do Senhor, onde eu possa me arrepender, a situações que venham me machucar? Qual é a vantagem de tudo isso? Se você prestou atenção, no versículo de número 14, diz a palavra do Senhor: assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-Edom 3 meses. E o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo quanto ele tinha. Você já viu, por exemplo, quando você compra um carro novo, ou uma roupa nova, ou alguma coisa nova, zerada, o cuidado que você tem? Tem pessoas que têm cuidado com o carro que às vezes não têm com a própria vida. Tem pessoas que às vezes, se porventura cair um cisco em cima do carro, ou do sapato, ou da roupa, a pessoa precisa tirar, porque a pessoa gosta de zelar por aquilo que tem, e não está errada em zelar por aquilo que tem. Ela está cuidando daquilo que Deus lhe deu. Ela só não pode amar as coisas. Ela pode e deve amar as pessoas e gostar das coisas. Não pode e não deve se escravizar às coisas. Eu fico imaginando na sala da casa de Obed-Edom a arca do tesouro. Eu tenho a impressão que se tinha móveis na sua casa, ele mandou tirar tudo. Ele mandou esvaziar, sabe por quê? Porque ali agora o foco das atenções era a arca da aliança, era a presença de Deus. Qualquer pessoa que passasse à frente da sua casa ia ver: nesta casa tem Deus, nesta casa reside o poder de Deus. E a Bíblia diz que ele e a sua família durante 3 meses hospedaram a arca, e com certeza o que eles faziam diante da arca, eles não reclamavam diante da arca, eles não se pressupunham coisas ruins diante da arca, mas com certeza diante da arca eles veneravam a presença de Deus, eles respeitavam a presença de Deus, eles adoravam a presença de Deus. A Bíblia diz que Deus procura adoradores. 3 meses, apenas 3 meses em comparação a 20 anos. Tem pessoas que já viveram 20 anos, outras 40 anos, outras 60 anos. E o que você fez nos últimos 20 anos? Qual foi a grande guinada na sua vida nos últimos 20 anos? Talvez você esteja como muitas pessoas dizendo: olha, os 20 anos passaram, eu não progredi em nada, eu não cresci em nada. Nada modificou. Talvez há 20 anos atrás você estava dizendo: Senhor, eu quero ser uma pessoa diferenciada. Senhor, eu quero ser alguém com uma hegemonia enorme contigo. Eu quero ser alguém muito parecido com Jesus. E 20 anos depois você está fazendo a mesma oração, porque você perdeu 20 anos da sua vida. Mas eu quero desafiar você a fazer o que Obed-Edom fez. A arca da aliança está aqui, a presença de Deus está aqui. Eu vou adorar esse Deus, eu vou respeitar esse Deus, eu vou jogar o meu trigo para cima, eu vou tirar a palha, eu vou confessar os meus pecados, eu vou assumir as minhas culpas diante de Deus, eu vou revelar os segredos do meu coração para o Deus Todo-Poderoso, para que Ele tire as coisas que não agradam a Ele, para que eu seja conforme a vontade dEle, para que verdadeiramente fique comigo apenas o trigo, aquilo que pode me alimentar, aquilo que me liga diretamente à presença do Senhor. Faça como Obed-Edom. Ofereça ao Senhor o seu lagar. Ofereça ao Senhor o seu lugar de prensa. Ofereça ao Senhor a sua humildade. A humildade precede a honra. Hoje nós estamos vivendo dias em que as pessoas praticamente querem mandar em Deus. Deus, assim eu não aceito. Olha, Deus, se é para ser desse jeito, então eu estou fora. Quem é você para dizer a Deus como Deus deve agir na sua vida? Quem é você, ou quais são as suas multidões de reclamações que possam justificar um erro da parte de Deus? Deus sabe tudo antes que venha acontecer. E você não sabe nem quando está acontecendo. Nós somos limitados.
Nós somos humanos. A nossa mente, ela é limitada. Mas eu quero concluir. Os animais, eles tropeçaram. Uzá tentou segurar, morreu. Davi teve medo de prosseguir com o projeto, porque teve medo que outros morressem. E como que por acaso? Como que por acaso não tem onde deixar a arca? Obed-edom, deixa aí na sua casa. Sabe o que Obed-edom fez? Ele descobriu que a oportunidade não se espera, se cria. Quem sabe ele mesmo disse, olha, eu tenho a minha casa, pode deixar aqui a arca. Pode deixar aqui aquilo que representa a presença de Deus. Ora, eu estou aqui com a minha família para servir a arca, para servir o próprio Deus, para louvar o nome do Senhor. E Deus começa a mudar toda a sua vida. Deus começa a mudar a sua história. Deus faz com que aquilo que aparentava ser para outras pessoas um risco de vida, foi para Obed-edom o início de um crescimento diferenciado, exponencial. Ele aproveitou a oportunidade, a única oportunidade que fora dada a ele, porque ele valorizou a presença de Deus. O que você tem feito com a tua eira? O que você tem feito com o teu lagar? O que você tem feito com aquilo que produz azeite, com aquilo que produz santidade? Se tirar o azeite, a lamparina se apaga, o candeeiro se apaga. Se tirar o espírito da sua vida, você morre. É hora de reacender a chama espiritual, mesmo que você precise passar pelo lagar de Deus, mesmo que você precise ser prensado, deixe Deus ser Deus na sua vida. Descubra que a humildade precede a honra. E eu quero orar por você. Eu quero pedir a Deus em favor da sua vida. Eu quero que você baixe a sua cabeça aí onde você está, que você fale com Deus. Eu quero que você abra o seu coração e diga para Deus, Deus, eu quero ser diferente. Porque Deus, eu quero fazer a diferença. Porque Deus, o lagar é lugar de sofrimento, mas é no sofrimento que tu vais extrair o melhor de mim. É no sofrimento que tu vais fazer com que a minha luz brilhe. Tu vais fazer com que a minha luz glorifique o teu nome. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. O azeite da lamparina era o último em qualidade, mas ele produzia luminosidade. E Jesus diz, assim brilhe a vossa luz. Aquilo que já não presta mais na sua vida, aquilo que você acha que já não tem mais jeito, que já não tem mais conserto, nas mãos de Deus, produz luz, produz vida, produz o que ninguém pode esperar. Eu posso orar por você? Baixe a sua cabeça. Pai bendito, na autoridade do nome de Jesus, recebe, ó Deus, a nossa gratidão e o nosso louvor por tudo quanto tu nos tens dado, Senhor. Obrigado pela presença do teu Espírito aqui conosco. Deus amado, nós queremos te louvar pelos Obed-edoms, ó Deus, que estão neste momento a nos ouvir. Queremos te louvar, ó Deus, por aqueles que estão passando por um sofrimento, mas entendem que mesmo no sofrimento, tu continuas sendo o seu Deus, que tu estás extraindo o melhor deles, inclusive a paciência, que tu estás trazendo, ó Deus, à tona aquilo que estava oculto, aquilo que estava escondido na vida deles, ó Deus, para a glória e honra do teu santo nome. Coloque sobre nossas vidas o espírito de humildade, que sejamos, ó Deus, capazes de reconhecer a tua vontade, o teu querer sobre nossas vidas, pois assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Meus irmãos, aqui é o Gui.
da CIB de Caxias. Então nós estamos muito felizes com a sua presença mais uma vez e gostaríamos de pedir que você se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe, porque assim estaremos evangelizando e propagando a palavra de Deus para mais e mais pessoas. Que Deus te abençoe.